Isso aí para mim é uma vergonha para o futebol. É um título até que tem de ser apagado. Acho que o próprio argentino, sabendo disso, acho que não tem prazer, né, de lembrar A 78, né? Batalha de Rosário, Copa do Mundo de 1978, Brasil e Argentina frente a frente, um duelo que para mim é o jogo chave daquela Copa do Mundo, é onde decidiu quem ia ser o campeão. O Brasil que saiu invicto da competição, foi o campeão moral, entre aspas, e a Argentina ali numa ditadura ferrenha em busca do seu primeiro campeonato mundial e conseguiu. Então eu vou contar um pouco como tudo isso aconteceu aí, o que eles fizeram, armadilhas, tudo que foi ruim para a sociedade, para a América Latina, que estava em vários países com ditadura. Vou falar um pouco ao longo desse vídeo. Em 1978, o país, igual eu falei, vivia sob um comando do general Jorge Rafael Videla, um governo marcado por muita repressão, censura, desaparecimento de pessoas. Em meio a esse clima de brutalidade, a Argentina foi escolhida como sede da Copa do Mundo daquele ano, uma oportunidade de ouro para a ditadura usar o futebol como vitrine internacional, como ferramenta de propaganda. A gente não pode esquecer que não mudou em nada para os dias atuais essa censura, ditadura que acontece entre Copa do Mundo, FIFA. É só você pegar aí os últimos países que sediaram a Copa do Mundo. Era a chance de desviar a atenção do mundo dos horrores praticados internamente e construir uma imagem positiva, vitoriosa e nacionalista. Um jogo que não valia apenas uma vaga para a final, valia muito mais: prestígio político, honra nacional, para muitos justiça. E falando da seleção brasileira, um período estranho, pós-Copa do Mundo de 74, você tinha um técnico, Oswaldo Brandão, que seria o comandante do Brasil na Copa do Mundo de 78, porém em 77 ele pediu o boné devido a alguns entreveros ali com os militares que comandavam o futebol brasileiro e a CBD, e no seu lugar o capitão Cláudio Coutinho, uma figura já conhecida de todo mundo do futebol. Ele começou a carreira como preparador físico, estava na Copa do Mundo de 70, onde o Brasil ganhou aquela Copa, e um dos pontos positivos, todo mundo sabe muito bem disso, foi a preparação física que o Brasil sobrou naquela Copa do Mundo. Os caras eram um tanque. Não à toa o Brasil praticamente goleou todos os adversários, passou por cima de todo mundo ali. O Pelé, maluco incrível fisicamente, além, não preciso nem falar da capacidade ali futebolística no seu prime ali, jogando muita bola. O Cláudio Coutinho e o Carlos Alberto Parreira foram um dos responsáveis ali nessa preparação física. Ele também era o técnico da seleção olímpica, então conhecia muito bem os jovens talentos que o futebol brasileiro estava surgindo e que não eram poucos. Tinha muita gente boa surgindo naquele período. O Coutinho, mesmo sem tanta experiência, tinha métodos revolucionários para a época, com futebol ofensivo, marcação alta, bem a característica do nosso futebol. E vale também mencionar que ele é um dos mentores da super geração do Flamengo que venceu tudo. Porra, aquela geração de 78, 79, até o final dos anos 80 ali. Teve outro surgimento de outros jogadores ali, mas nesse período da década de 80 que o Flamengo venceu tudo, o mentor, o idealizador é o Cláudio Coutinho. Claro, os outros técnicos, o Carpegiani, entre outras figuras, o Carlinhos, deram sucessão a um trabalho fantástico ali, uma metodologia que deu muito certo. Mesmo com todas essas questões, o Brasil foi para a Copa do Mundo de 78 com vários pontos de interrogação. Você tinha muitos craques, porém vale mencionar que ele não levou para a Copa um dos principais nomes da época, o Falcão, que estava voando no Internacional, ganhando tudo. O cara foi tricampeão brasileiro na década de 70, ganhou inúmeras bolas de prata, bolas de ouro. E aí foi que ele veio conversar comigo e nós tivemos uma conversa forte, né? Conversa muito franca, porque na época, Batalha, a seleção era uma panela de Rio-São Paulo, né? A gente tinha sido campeão 7-5, 7-6 do Internacional, para ter um jogador na seleção era uma loucura para ver. Minas Gerais também, então era muito Rio-São Paulo. Quem descentralizou isso foi o Tele Santana, que levou para Belo Horizonte, aí o Tele realmente fez uma seleção brasileira. Outras figuras também polêmicas que ficaram de fora, como Paulo César Caju, o Marinho Chagas, Luiz Pereira, o Júnior, o Raul Plasma, entre outros grandes jogadores aí. A gente sabe que a fartura de craques de bola, igual eu falei aí, esses caras hoje em dia eles jogariam em qualquer time do mundo. Você coloca, Raul Plasma, PC, já era campeão do mundo, já tinha jogado pelo Botafogo, campeão também, uma carreira no futebol europeu. Marinho Chagas, melhor lateral na Copa de 74,
64. Tinha muitos rótulos ali, isso também atrapalhou demais, né? A perseguição dos militares com alguns jogadores que eram mais falastrões no sentido de não aceitarem o que estava acontecendo, o que eles estavam vendo, observando. O próprio Reinaldo era um cara também muito visado pelos militares, pelo seu posicionamento político. Ele mesmo nunca negou isso, sempre questionou. E a Copa do Mundo de 78 foi justamente construída como um espetáculo cuidadosamente roteirizado pelo regime militar argentino. Desde os estados até a transmissão das partidas, tudo foi projetado para mostrar ao mundo uma Argentina moderna, pacífica e vitoriosa. Mas, nos bastidores, o que acontecia era um controle absoluto sobre a narrativa, jornais censurados, torcidas manipuladas e até denúncias de interferência direta nos resultados. O sorteio dos grupos colocou o Brasil na rota da Argentina, na segunda fase. Um grupo da morte com Peru e Polônia, só um iria à final. Mesmo com a boa campanha brasileira até ali, os argentinos sabiam que esse confronto era decisivo para a estratégia da ditadura. O empate entre os dois significaria que o Brasil teria que vencer bem o Peru, mas se o Brasil ganhasse, enterraria o sonho argentino. Então a partida em Rosário virou um verdadeiro campo de guerra. E no jogo decisivo contra a Argentina, o técnico Cláudio Coutinho foi bastante conservador na escalação, mesmo com algumas estrelas longe da condição física ideal. O time do Brasil foi mais defensivo, principalmente com a presença do Chicão no meio de campo ao lado do Batista, do Internacional, deixando o Toninho Cerezo no banco de reserva. Foi uma loucura total do técnico, ninguém acreditou. A linha defensiva também do Brasil, com o Nelinho, o Edinho no banco, além do Zico e Rivelino, também começaram no banco de reserva. Eles também estavam com alguns problemas físicos, igual eu falei, isso também culminou, mas quando o Zico entrou no campo, o Brasil teve chance de marcar. Vale sempre a gente mencionar isso. Na linha de frente, a gente teve o Jorge Mendonça, o Gil, em especial o Dirceu e o Roberto Dinamite, fizeram uma boa Copa, os dois se destacaram bem. Muitas modificações logo em um jogo decisivo quanto esse. Talvez tenha atrapalhado o desempenho da seleção brasileira nessa partida, que dava pra ganhar. Todo mundo fala isso. O Brasil tinha muito mais time que a Argentina. Eu vou falar agora os principais jogadores da Argentina, mas, porra, tu vê o quanto de jogadores acima da média a gente tinha, e os que ficaram também, que não foram convocados pelo Cláudio Coutinho, e os que estavam no banco de reserva, era surreal. Era uma seleção muito absurda. Então, no dia 18 de junho de 1978, o estádio Gigante de Arroito, em Rosário, virou um palco de uma batalha. Brasil e Argentina entraram em campo com tudo em jogo. De um lado, a seleção brasileira, comandada pelo Cláudio Coutinho, com um time de talentos, com Leão, Jorge Mendonça, Toninho Cerezo, Dirceu, entre outros. Do outro lado, a Argentina de Kempes, Passarella, o goleirão Fidjol, lenda do River Plate, que depois agarrou nos anos 80 no Flamengo, e com um técnico lendário, César Luiz Menotti, à frente do comando técnico da Argentina. Mas o que a gente se viu dentro de campo foi muito além do futebol, foi uma pancadaria, entradas violentas, um clima tenso de intimidação. Isso era bom para a Argentina, a torcida argentina incitava por um nacionalismo inflamado, jogava tudo em campo, moedas, pedras, até garrafas. E o juizão, o austríaco Erich Linemeyer, parecia assistir de camarote tudo aquilo que acontecia. O Zico foi caçado dentro de campo quando ele entrou. O Batista quase perdeu esse sentido. O objetivo era muito claro, né? Tirar o Brasil do sério e tentar vencer no grito, na força, na guerra. Mas o Brasil não caiu, jogou firme, bateu de volta e segurou o empate por 0-0. Mas todo mundo ali, o Zico, o Nelinho, fala muito bem disso. O Brasil tinha muitas condições de ter vencido aquele jogo. Tinha mais time. Nós sabíamos que a Argentina nos temia, assim, num bom sentido, né? Reconhecia em nós uma seleção capaz de ganhar deles lá dentro da Argentina. Nós sabíamos disso. Eu acho que o grande erro nosso, eu digo nosso, mas foi mais da comissão técnica, foi de acreditar que o empate era um bom resultado. Eu acho que nós tínhamos que ter ganho, nós tínhamos que ter jogado para vencer. Claro, nós entramos, nós queríamos vencer, mas na hora que você escala, que você tira um Toninho Cerezo na pressão, foi na pressão que eu estava do lado. A gente viu, a Argentina tinha grandes jogadores. Mário Kempes, o Fidjol, o Passarella, assim, jogadores extraordinários também.
que não deve a nada à seleção brasileira, porém o Brasil, tecnicamente, na minha humilde opinião, era superior à Argentina. O empate manteve o Brasil vivo, mas também acendeu a alerta. Para ir à final, o Brasil teria que vencer o Peru bem e torcer para a Argentina não golear. Mas o que aconteceu em seguida virou uma das maiores polêmicas da história das Copas. Enquanto o Brasil venceu por 3-1, a Argentina entrou em campo já sabendo o que precisava fazer, vencer por 4 gols de diferença. Isso também foi uma das maiores bizarrices ali naquela época. O Brasil jogou antes da Argentina. Os caras mudaram ali o horário do jogo. E o pior, a Argentina venceu o Peru por 6-0. Uma goleada muito suspeita, marcada por atuações estranhas, defesas mal feitas do goleiro Quiroga, que curiosamente era argentino naturalizado peruano. O mundo inteiro estranhou. O Brasil ficou de fora da final, mesmo sem perder nenhum jogo. E até hoje muitos acreditam que houve manipulação e que o jogo foi entregue. Alguns ex-jogadores do Peru, anos depois, deram declarações sugerindo que houve sim acordo. E assim, o empate em Rosário virou um símbolo de uma batalha muito injusto. O Brasil jogou contra 2 adversários, a Argentina e o sistema, a gente sabe muito bem disso. A Copa de 78 terminou com a Argentina campeã, sim, e sem o prodígio garoto do Argentino Júnior, Diego Armando Maradona, que já estava voando no futebol. O Cláudio Coutinho ainda continuou à frente da seleção até o fiasco na Copa do Mundo 79, e quem assumiu no seu lugar foi o Tele Santana, com uma metodologia parecida em prol do futebol arte, futebol vistoso, mas também com as suas teimosias, faz parte. Foi um outro ciclo para a Copa do Mundo de 88 ali, repleto também de muitos pontos de interrogação, que chegou na hora decisiva, o Brasil não correspondeu à altura. Então é um vídeo especial aí pra gente falar um pouco desse momento bastante tenebroso na história do futebol mundial, essa Copa do Mundo aí de 78, esse jogo memorável entre Brasil e Argentina. Deixa aí sua opinião, curta aí, compartilha, que delícia aí se inscrever no canal, que é importante pra gente ir evoluindo, crescendo cada vez mais. Valeu, até a próxima.